Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, o nosso Paizinho quer falar comigo e com você, aqui no Salmo 62, no versículo 1. E a palavra de Deus diz assim para nós neste momento: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma. Somente nele, ó minha alma. Somente em Deus, ó minha alma. Espere silenciosa. Espere de boca calada. Espere em silêncio, porque só dele vem a tua, a minha, a nossa salvação. Meu amado e minha amada, já é madrugada e eu não sei nesse momento como você está. Eu não sei o que você está passando. Talvez neste momento você está passando por uma experiência estressante, você está passando por perseguições, assim como Saul. Você está olhando e os inimigos seus são os da tua própria casa, assim como Absalão era inimigo do pai, né, de Davi. Talvez você esteja rodeada de traição, de pressão, de incerteza. Talvez você agora, nesse momento, você não está conseguindo dormir e você não sabe o que fazer, você já não tem força mais, você já não sabe mais o que fazer com essa situação, você não consegue ver solução, você não sabe mais como controlar isso, você não tem mais confiança, você não tem mais palavras, você se calou dentro de uma situação que você não sabe mais o que fazer. E você, neste momento, começou a ouvir essa palavra e algo fala para você: desista, não ouça, passa, mais uma palavra. Mas não faça isso, meu amado e minha amada. Antes de você jogar tudo pro alto, porque você ia jogar agora tudo pro alto. Você ia chutar o balde, né? Chutar o pau da estaca, como fala aí. Você ia chutar tudo, você ia fazer as malas, você ia abandonar a construção, você ia você ia sair dessa situação. Antes de você fazer também as malas da tua alma, antes de você fazer as malas das tuas emoções, de tudo isso, antes de você jogar tudo para cima, para o alto, respira. Para um pouquinho agora. Para. O papai está falando com você. Espera no Senhor. Espera por mais um tempinho. Espera no Senhor. Respira fundo. Respira fundo. Sabe, esse salmo, ele chegou até você porque ele quer que você faça uma pausa agora. Que você não tome decisão nesse momento. O Senhor, ele muda a situação quando a gente obedece a palavra. Então faça uma pausa profunda, sabe? Uma pausa assim não é só um descanso do momento, não. Deus não quer que você só respira fundo agora e dali a pouco você faz as malas, você age, você faz aquilo ou outro. Não. Entra em descanso. Pega essa bagagem e coloca em Deus e entra no descanso do Senhor. Entra no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra das asas do Senhor, em silêncio. Sabe, queridos, é muito difícil a espera em silêncio, mas é em silêncio que Deus quer que a gente espere. É com a boca fechada, é não murmurando, é não reclamando, é não questionando e nem pedindo. Faz a entrega e espera em silêncio. Sabe, queridos, aqui, quando Davi compôs essa oração, ele estava levando uma vida cheia de experiências nada favoráveis, queridos. Esse homem estava sendo perseguido. E quem que era o perseguidor dele? O próprio filho dele, Absalão. Então, meu amado e minha amada, talvez você está sendo perseguido dentro da tua própria casa, da tua parentela, onde você tinha que ter descanso, proteção, ajuda, refrigério, mão estendida, abraço.
Sabe, unidade, cumplicidade. Você está tendo perseguição. Você tá tendo momentos estressantes. Você está tendo inimigos dentro da tua casa. Você está sendo pressionado, traído. Você está cheio de incerteza. Você já não tem mais força, mas você não sabe mal o que fazer. Mas Deus está falando com você. Deus está falando com você. Davi, ele estava dentro da situação, mas ele fez uma escolha. Deus quer que você faça essa escolha agora. Ele está falando com você mesmo. É você. Você que já estava a ponto de desistir de tudo. Ele te diz, escolha como Davi escolheu. Espere. Sabe? Descansa. Sabe? Entrega, faz essa entrega e descansa no caráter de Deus. Porque o caráter de Deus não é igual ao caráter da tua família, que está te machucando. O caráter de Deus não é igual os da tua própria casa, da tua parentela, aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão te traindo, que estão te fazendo pressão. O caráter de Deus é diferente. Então descansa no caráter dele. Descansa no caráter do Deus Criador dos céus e da terra. Espera nele. Vai lá para o Salmo 40. Espera no Senhor. Espera nele, porque, queridos, no Salmo, ele diz que no tempo certo ele vai se levantar, que no tempo certo ele vai restaurar, ele vai transformar. Talvez agora para você tudo parece perdido, mas antes de você desistir de vez, antes de você jogar tudo para o alto, porque é isso que você quer fazer, é isso que o Espírito Santo me mostra agora. Comece, nesse momento, a se submeter debaixo da potente mão de Deus. Se submeta a essa palavra. Eu sei que a tua alma está cansada. Eu sei que está. Eu sei, a minha alma também está cansada. Eu sei, mas a alma cansada não desespera. Espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Então vamos aprender com essa experiência de Davi. Ele estava com a alma cansada, mas ele falou para ela, somente em Deus, alma, que você está cansada, desesperada, espere, e espera quietinha, silenciosa, porque é só dele que vai vir a salvação. Não é das pessoas, não é do meio que você vive, não é dos teus amigos, não é das pessoas que você acha que pode fazer alguma coisa, não. O teu socorro vai vir de Deus. Então espera nele, espera nele. Sabe, queridos, ali Davi olhava os adversários dele, as traições, e ele sentia dor, queridos, de tudo aquilo que estava acontecendo, sabe? Mas ele não entrou em desespero dentro da situação, ele foi para Deus, e a esperança dele estava em Deus, ele descansou em Deus, nessa esperança silenciosa, na presença de Deus, que Deus ia fazer algo. Eu sei que essas lutas, esses conflitos estão te deixando desanimado, desanimada. Eu sei porque as lutas e os conflitos não estão só de lado de fora, estão do lado de dentro. Porque é pessoas que você ama, pessoas que você conhece, do teu convívio, dentro da tua casa, da tua parentela, e isso está te trazendo esse desânimo. Eu sei que está te trazendo cansaço. Eu sei que nesse momento você sentia mesmo uma vontade de desistir. Falar, não, eu vou desistir de tudo. Mas o Senhor está nos convidando a respirar, queridos. Respirar, fazer uma pausa e buscar refúgio em quem tem refúgio. E o refúgio é de verdade, é em Deus. Esperar nele, esperar em Deus. Não é ficar passivo, não. Mas é um esperar com ato de confiança de que tudo isso que você está passando vai passar. E que o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, vai mudar tudo. Então, meu amado, eu não vou falar para você assim, não se sinta cansado. Não, você está cansado, eu sei que você está. Eu sei que você está cansado. E reconheça isso mesmo, olha e fale, não, eu estou cansada, já não estou aguentando mais. Mas neste momento, por causa desse cansaço, é que eu estou entregando tudo a Deus, conforme diz a palavra. É exatamente por esse cansaço que eu não vou ficar passivo dentro dessa situação, passivo dessa situação que eu estou vivendo. Eu vou entregar para o Eterno, eu vou entregar para aquele que pode. Eu não vou desistir. Porque eu creio que Deus está no controle. Porque eu creio que Jesus está falando comigo agora, Ele está me chamando. Ele está me chamando pelo nome, falando, não desista, persista, continue, entregue e espere em silêncio. Eu vou fazer.
Ele está dizendo para você, para mim, para nós que estamos nessa situação, vinde, mas vinde a mim. Não vai para as pessoas, não vai para o desespero de contar para todo mundo, não vai para o desespero das redes sociais contar para todo mundo, não vai para o desespero de achar que alguém da tua família é o santarrão para ele ser pau contar. Não. Vai para Deus, vinde a mim, cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E eu os aliviarei. Mateus 11, 28. É isso que o papai está falando comigo, com você neste momento. Então vem para a presença dele. Vem entrar debaixo das asas dele, por esse abrigo seguro. Vem descansar nele. Então, antes da gente chutar tudo, porque eu sei que tem momentos da vontade de chutar tudo, eu sei o que é isso. Tem momentos que a gente tem vontade de desistir de tudo, de tomar uma posição totalmente fora de tudo que a gente está vivendo e tomar um norte, um rumo. Mas a gente precisa de tomar um norte, um rumo, fazer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Então, nesse momento, vem para Ele. Só Ele é a nossa rocha, só Ele é a nossa salvação, só Ele é o nosso alto refúgio. E com Ele nós não seremos muito abalados. Não fala que a gente não vai ser abalado, fala que a gente não será muito abalado. Está lá no versículo 2 do Salmo, queridos. Que Ele é o nosso refúgio, né? A nossa fortaleza. Só Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Só Ele é o nosso refúgio. Não seremos jamais abalados. Sabe, queridos, Davi está declarando e nós vamos declarar isso. A gente vai declarar que Ele é a nossa rocha inabalável, que Ele é o Deus que está na circunstância e muda, e que com Ele nós não temos o perigo de ser derrotados. Com Ele não tem perigo, porque é Ele que nos segura. Não tem como a gente escorregar das mãos dEle, porque é Ele que nos segura. Sabe, esse versículo, ele começa e ele termina com uma diferença significativa. Na primeira vez ele diz, não serei muito abalado. E na segunda ele diz, não serei jamais abalado. Então no versículo 2 é não serei muito. Já no 6 ele tinha certeza, eu não serei jamais abalado. Teve uma mudança, queridos. Sabe por quê? Davi já tinha se sentido abalado. Agora ele estava fortalecido. Agora ele já tinha fortalecimento, ele já tinha feito entrega. Então agora você já fez a entrega, você já se fortaleceu. Agora você pode declarar, eu não serei abalado mais. Não serei abalado mais, porque eu vou buscar forças em Deus. Em Deus. Ele é meu socorro bem presente neste momento. É nele que eu vou renovar minhas forças. Vai diante dele e entregue-se, sabe? Vai diante dele e faz essa entrega. Derrama o teu coração diante dele. Sabe? Porque é dele que depende a nossa salvação e ele é a nossa glória. Ele é a nossa forte rocha. É o nosso refúgio. Temos que confiar nele em todo o tempo. Temos que derramar diante dele o nosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. É ele que é o nosso refúgio. Sabe, queridos, vamos confiar em Deus. O confiar em Deus, queridos, é abrir o coração para Ele. Você não abre o coração para as pessoas, então abre o coração para Deus, conta tudo para Deus, fala tudo para Deus. Sabe, Davi está nos ensinando a reconhecer, sabe, queridos, que Deus é que pode todas as coisas. E nós achamos que as pessoas podem fazer alguma coisa. Elas só podem se Deus usar. Né? Porque aqui nessa terra, tudo é passageiro, tudo é frágil. Então, para que nós vamos confiar no que é passageiro, no que é frágil, se nós temos um Deus poderoso, eterno, refúgio, aquele que o mundo inteiro está nas mãos dele, que vence todas as batalhas, porque ele criou todas essas coisas. Descanse, descanse em oração. Lembra que a tua oração ela tem poder, ela chegou até o Pai está respondendo. Sabe, quando eu e você falamos com Deus, quando eu e você abrimos de verdade o nosso coração, o Senhor ouve o que a gente está falando, Ele nos ouve com amor e Ele nos atende, queridos. Sabe, antes de desistir agora, antes de parar de desistir de tudo, ore, fala com Deus, conta para Ele, fala com aquele que está te ouvindo, fala com aquele que vai te livrar de todo mal, conforme o Salmo 91, sabe, porque Jesus é o teu melhor amigo. Ele é o teu melhor amigo, ele é aquele que te ouve e te entende.
Ele é maravilhoso. O nosso amigo Espírito Santo compreende até mesmo o nosso choro, queridos. Então derrame o seu coração agora aí diante do papai. Derrama. Você está aí nessa posição de derramamento diante de Deus? Conta tudo para ele antes de você desistir. Lembre-se, ele tem poder para mudar a situação e ele também tem misericórdia de você. Porque Deus é misericordioso. Sabe, queridos, a palavra diz, sabe, que uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a quem? A Deus. Então, ele é um Deus de poder que pode fazer. E a ti, Senhor, pertence o que? A graça, a misericórdia, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Então, ele retribui, querido, segundo as nossas obras. Não pensa que você é aquele que pode todas as coisas, não, que você está no controle. Você não está. Deixa na mão daquele que controla, naquele que faz, naquele que é onipotente. Sabe, Davi, ele podia sentir desse jeito, né? Porque ele era um poderoso, ele lutava com outros poderosos ali no tempo dele. Mas ele declarou que a Deus pertence o poder e a graça, a misericórdia. E ao dizer isso, ele afirma que o Senhor poderia mudar tudo de um momento para o outro. Ele confiava nessa bondade e ele não se julgava melhor do que ninguém. Então para de culpar as pessoas, não adianta culpar as pessoas, isso não vai resolver nada. Derrame-se em Deus e descanse. Derrama-se nele. Sabe, querido, nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas, conforme está em Lamentações 3:21. A justiça dele, queridos, não falha. A justiça de Deus não falha. Você não precisa querer fazer de outro jeito, se vingar, falar, né? Vou pegar essa oportunidade agora, e vou falar. Não. Justiça divina, deixa na mão dele. Sabe por quê? Nós não somos dignos. Então vamos só clamar pela graça que é melhor que a vida. Está no Salmo 63:3. Vamos entregar a ele tudo que é pesado. Vamos pôr tudo nas mãos do Senhor e deixar que ele cuide de tudo. Conforme está lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lembre-se desse poder, dessa misericórdia. Sabe, queridos, e não desanima agora não. Continua calado em silêncio, confiando no Senhor. Não abre mais tua boca grande para nada agora. Para nada. A não ser para adorar e agradecer. Sabe, antes de você tomar essa decisão precipitada, você ia tomar, você não parou, você não respirou, você não ouviu a palavra? Não foi bom? Você não está se sentindo melhor agora? Então agora espere um pouco mais. Um pouquinho mais. Nesse silêncio. Esse silêncio que vai ser um acorde, uma música entre você e Deus, onde você vai ouvir ele, receber renovo dele, porque você vai estar calado, então você vai ouvir a Deus. E nessa esperança, essa certeza, sabe? Essa convicção, conforme está em Hebreus 11, da nossa fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Tem essa certeza, eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. E continua agradecendo. E não para, não volta atrás, não desanime, não se acovarda. Deus está escrevendo a tua história agora. Agora é Ele que está escrevendo. Deixa Ele escrever. Vai silenciando o barulho da tua alma. Silenciou todo o barulho? Tira essa dúvida aí. Você ainda tem dúvida aí ainda. Tira a dúvida aí do teu coração. Tira essa dúvida que está aí na tua alma. Está insistindo. Ai, você não vai resolver, não vai adiantar nada. Vai sim. Faça, decida. Tome a posição de decidir a fazer. Ouça a voz da esperança. Deus não terminou ainda. Ele não terminou ainda. Ele não pôs ponto final. Na hora certa, o Altíssimo vai bradar do céu. E ele vai te responder. Ah, querido e querida, e a hora que ele responder, você vai gritar de louvor, de agradecimento, você vai gritar de alegria, saltar como um bezerro, porque o melhor da história da tua vida ainda está por vir. Confia em Deus, espera firme na rocha, na segurança, não desista, confie. Deus maravilhoso, Paizinho querido, diante de Ti, Papai, diante dessa palavra tão tremenda que vem falar poderosamente ao nosso coração nesse primeiro dia do mês de dezembro, nós nos prostramos diante de Ti, Paizinho, e diante de Ti, Papai, com essa multidão,
Nós te agradecemos, papai, por nos amar tanto, ter misericórdia de nós e nos cuidar e nos instruir e falar conosco. Papai, nos ajuda perseverantes, continuar, papai. Nos ajuda, papai, a ficar em silêncio, a esperar em silêncio, aquietando a nossa alma cada dia, te agradecendo, só te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.